Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu preciso mudar, né? Mudar vidas. Alright. 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 Preciso. Ai, preciso mudar vida. Ah, peraí. Deixa pra cá. Hello, como Hello! estamos? Tudo Eu bem, e hoje você? tenho companhia. Tá, como é que é? Eu hoje tenho companhia. Oh, meu Deus do céu! Oi! É, hoje não consegui vir sozinha. Hoje não consegui vir sozinha. Tive que vir com alguém. Pronto. Ah, mas é gostoso, boa companhia. É, ela faz muita companhia, mas hoje não quis ficar ali com a minha filha. Quis vir para aqui Olha, connosco. Pronto. Quis vir conversar só connosco. porque só porque você está falando de companhia, ó, presta atenção. Também tens. Ah, mas a tua é mais sossegada. Pois. Não, olha isso, olha o sossego dela, presta Pois, atenção. isso. Os gatos têm essa grande diferença. Sabes que às vezes a gente ouve dizer que alguns humanos são mais de gatos e outros são mais de cães, não é? E eu acho que é um É, bocado, é verdade. Mas eu gostei disso. mas não é, é verdade. Quer queiramos, quer não, os gatos são os animais bem mais tranquilos, mais na deles, mais pronto e tal, É, não sei o quê. Os cães não, os cães têm muito esta coisa do pertencer, do estar, não é? Quer dizer, são os animais um bocadinho mais nervosos. Tu sais de casa durante 10 segundos e quando voltas é uma festa porque ela voltou, não é? E é. os gatos não, os gatos não têm nada dessas coisas, os gatos estão na deles, na boa e pronto. E acabou. Pois é, então, é interessante, né, que quando ela me acalma, né? Você Sim, sabe que ela, sim. ela me acalma, porque por mais estressada e louca que eu possa estar, eu olho para ela, ela tá ali, ó, Tá tipo, calma, queres que eu faça o quê? serena. Vocês têm umas tirinhas aí no Brasil que são muito giras, que é cães e gatos. Ah, E é sobre. É de um autor brasileiro e é sobre a relação entre o cão e o gato. E então é muito giro porque o gato é tipo. Então o mestre, porque eles tratam o humano por mestre, não é? E o gato aham, é o mestre, chegou, pronto, sim, vem cá, vem fazer festas. E o cão é o mestre chegou, o mestre chegou, o mestre chegou. E é um bocado isso. é, E nós temos muito isso às vezes nas pessoas também, daquelas pessoas que não se entusiasmam com nada, estão sempre na boa, na calma, não é? E temos aquelas pessoas que se é. entusiasmam com tudo. E se calhar aquilo que nós deveríamos cada vez mais encontrar era ter essa capacidade de encontrar ali um equilíbrio, não é? Sermos um cão-gato, não é? Entre essa tua capacidade, da tua moça de estar aí tranquilamente, tipo, não é nada comigo, e da Aham. minha, que enquanto nós estamos aqui a falar, desde que nós começamos, ainda não parou de me pedir festas, não é? Portanto, É, que é esta pois coisa é. de ter atenção, de estar com as pessoas, e é muito giro de ver, porque tu encontras muito isto nos humanos. Tu encontras isto muito nas pessoas e é muito engraçado de ver que todos nós temos um bocadinho disto de cão e de gato. Temos, é interessante. Você sabe que é assim, né? Hoje eu estava falando sobre literalmente desenvolvimento pessoal, né? Por que que evolução? Sim, Esse foi o tema que eu tava falando sim. no meu Então, blog, né? sim. E por que eu lembrei disso agora, né? Porque quando a gente fala de evolução, a gente fala exatamente de você aprender cada vez mais, né? E eu acho que esse equilíbrio, né, que você acabou de comentar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque você tá. Inclusive, quando eu ouvi uma palavra, eu ouvi, tem um cara que eu sigo, o nome dele é André, ele falou assim, ó, você não busca o equilíbrio. Quando ele falou isso, eu choquei. Eu falei, como assim? Né? É interessante. Eu vou até comentar isso. Que eu choquei. Eu falei, como assim? Eu sempre busquei equilíbrio na minha vida. Eu falei, tá louco? Daí ele começou, daí ele me fez parar para ouvir, né? Ele falou assim: se você tiver o equilíbrio, você não vai conseguir alcançar nada.
absolutamente nada. Porque, e pior que é verdade, pensa aqui, vamos lá, vamos falar Não tinha nada sobre a ver com o que nós evolução. tínhamos programado falar hoje. No Uau. tema não tem problema, também é importante, Bom, também é chuta, importante. chuta. Eu acho muito gira como você fala, eu acho muito Obrigada. bonitinho. Porque assim, quando você tem um projeto, por exemplo, se evoluir, né, se desenvolver, cara, você tem que dar o máximo, você tem que dar o seu 100%. E isso requer definitivamente que você saia da sua zona de conforto, né? Claro. Isso aí não, né, é inquestionável, né? E quando eu olho para ela, para mim ela é boa, por quê? Porque eu já sou muito estressada, então tudo bem, né? Um cachorro para mim ia me deixar louca, entendeu? Porque ia me pilhar mais ainda. Ou seja, então por isso que para mim ela é boa, você percebe? Ela é minha polaridade, né? É o teu yin, é o teu E yang para o teu yin. exato, exatamente. E quando ele falou sobre isso, ele falou assim, você precisa, e literalmente é bem isso, né? Quando nós estamos dentro de um projeto, seja lá qual for o projeto, né? Um projeto pessoal, um projeto, né, de relacionamento, um projeto, né, de trabalho, você normalmente, né, eu acho que é muito comum você esquecer das outras coisas, né? Você esquecer Focar. no sentido de você direcionar a energia, né? Eu estou falando para aquilo que você está focando, né? E aquilo entra em desarmonia, né? Todo o resto, né? Sim. É interessante isso, né? Porque nós temos vários. Eu nunca tinha parado para pensar quando eu vi. Eu já faz um tempinho já que eu vi isso, que eu paro para pensar e que eu até comecei a relaxar com essa desarmonia da vida. Porque afinal de contas, a vida é uma desarmonia. A gente não consegue entrar em harmonia, né? É Mas, muito louco mas, isso, né? mas sabes que eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que o desenvolvimento pessoal traz. Eu chamo de desenvolvimento pessoal, mas tu podes lhe chamar o que quiseres. Toda É, esta procura de perceber melhor como é que tu funcionas, eu acho que é o equilíbrio, como tu dizes, não é? Mas é acima de tudo é, aprender a viver com os pequenos desequilíbrios que nós vamos tendo no dia a dia, não é? Porque exato. tu não consegues ter o equilíbrio perfeito. Vai haver sempre uma altura, aliás, se achares que estás no equilíbrio perfeito, vais arranjar qualquer coisinha para acrescentar, para melhorar, para fazer qualquer coisa desse tipo, e o que é que vai acontecer? Desequilíbrio outra vez, não é? Portanto, Outra vez, este constante encontrar este tal ponto de equilíbrio, eu acho que é um bocadinho por aí. É tu cada vez mais aprenderes a viver sem ter esse equilíbrio, mas conseguindo captar essas vertentes todas, ou seja, essas vertentes como tu vês, até porque deixa-me te mostrar uma coisa. Eu hoje vim falar aqui para o meu quarto. Quem me conhece já sabe aquilo que eu vou dizer. Esta era a minha hora da minha aula de dança. Portanto, ali na minha sala está a acontecer uma aula de dança. Portanto, por isso é que eu vim hoje falar aqui para o quarto. E deixa mostrar. Aquela energia toda do bocado está passada é, neste momento nisto. Estás a ver? Portanto, está como a é, tua também. Ou seja, e eu acho que nesse aspecto eu acho imensa piada aos cães porque nos ensinam uma série de coisas e li outro dia uma coisa muito engraçada acerca da felicidade, escrita por um senhor que eu acho que entende umas coisas disto, chamado Deepak Chopra. Um, sim. e ele dizia muito isso, que uma das bases da felicidade é viver no agora. E dizia ele, tente explicar ao seu cão o conceito da manhã. Tente explicar ao seu cão o conceito daqui a bocado. Não dá. É. Era aquilo que eu te dizia há bocado. Tu sais de casa durante 2 minutos porque precisas, sei lá, de ir dar um recado ao vizinho ou de ir buscar qualquer coisa ao carro ou não sei o quê, e eles recebem-te em casa como se tu tivesses estado dias fora, não é? Uhum. E essa incapacidade de viver para além do presente, a gente brinca cá em casa e diz que a Cota tem uma memória tipo a Dory, do Em Busca de Nemo, não é? Mas a verdade é que é um cão que está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre bem disposto, está sempre aos saltos, está sempre aos pulos. E, e nós às vezes somos pouco assim. Vivemos muito presos, não é? Ou a coisas que já nos aconteceram no passado, ou angustiados com aquilo que vai acontecer no futuro. E quanto mais a gente tiver esta capacidade não é? De entender a felicidade do momento presente, mais fácil é também eu perceber que consigo viver com esse desequilíbrio. Mesmo
que às vezes me custa um bocadinho, mesmo que às vezes isto dê um bocado de trabalho cá dentro, não é? Para eu perceber como é que é esse meu equilíbrio, ou esse meu mini desequilíbrio, não é? E você sabe que depois que eu ouvi isso, que eu consegui masterizar isso, Hum, eu comecei a perceber o quanto isso é uma constante na nossa vida. Você vai andar de bicicleta, por exemplo. Quando você aprende a andar de bicicleta, como é que você começa? Você começa a descer e subir no meio fio, e subir em várias coisas. Ou seja, você busca o desequilíbrio, né? Num relacionamento. No relacionamento, isso é uma constante. Isso aí eu não preciso nem falar, né? Eu vejo isso em todos os relacionamentos, né? No relacionamento de trabalho, tanto no conjugal, quanto de amizade. Tá tudo bem, mas daí você busca alguma coisa para poder, sei lá, não sei se é aprender, né? Porque assim, nós estamos, eu acredito nisso, né? Que é para nós aprendermos, né? Eu acredito que nós somos meio que setados para a evolução. Eu acredito nisso, sim, né? E isso significa que a gente está sempre buscando aprender. E para você aprender, você precisa sair da sua zona de conforto. totalmente, E para sair da sua zona de conforto, você precisa entrar em desequilíbrio. totalmente. É muito louco, né? E a gente faz isso de forma inconsciente, de forma, né, Sim, automática, né? Sem programar, sem pensar, né? é verdade, é verdade. E acima de tudo, avançamos. Porque a grande Sim. questão do andar de bicicleta é, é que não podes parar de pedalar. A partir do momento em que começas a pedalar, não Exato. podes parar de pedalar, não é? Porque senão vais cair, vais mesmo cair. Vais mesmo cair. E portanto, uma das coisas que é importante nós também percebermos é isso: é que a vida tem estas coisas, nós não podemos desistir de viver. Não é? Não podemos, porque eu acho que, não claramente as pessoas que nos estão a ouvir e a ver e que vão ver isto, mas muitas das pessoas que nós conhecemos lá fora vivem no mesmo dia 40 anos. E É, isso não é mais do que desistir de crescer, como tu dizias há pouco, de aprender, é, de viver é. diferente, não é? De arriscar, de fazer qualquer coisa diferente. Eu não sei se as pessoas têm consciência disso. Por exemplo, nós voltamos para casa ou saímos de casa ou vamos para o trabalho normalmente pelo mesmo caminho, sempre, Uhum. sempre. E se vocês experimentarem, se alguém que nos estiver a ouvir experimentar, imaginem, ir por um caminho diferente, a primeira vez vai ser uma sensação esquisita. Vai ser não é? Total. O nosso cérebro vai olhar para aquilo e diz: não, isto eu não gosto, isto não é o meu comum, não é aquilo que eu estou habituado, não é o que eu costumo Mais, fazer. mais do que esquisito, o cérebro vai falar que está errado. Também. Olha Esquisito, aqui, olha esquisito, aqui. esquisito quer dizer errado, não é? Em linguagem Então, o cérebro. subconsciente, esquisito quer dizer errado. Ponto. Não há alternativa. É, E portanto é um bocado por aí. Mas depois há um momento, e aqui eu não sei qual é, porque aqui depois vai depender muito de uma coisa que nós trabalhamos muito na PNL, que é a neuroplasticidade do cérebro, não é? E vai sim. depender disso para a pessoa ou mais rapidamente se adaptar a uma situação nova ou demorar mais tempo a se adaptar. Agora, há uma coisa que eu sei: sempre que eu me adapto, eu estou a crescer. Sempre que eu me adapto, eu estou a aprender qualquer coisa nova. Sempre que eu faço Sim. qualquer coisa nova, eu estou a melhorar. E, portanto, esta capacidade que todos nós temos, isto é uma capacidade inata, todos nós temos É, de fazer coisas diferentes e aprender a fazer coisas diferentes e adaptar a nossa vida para essas coisas, seja o que for, diferente, faz com que a minha cabeça evolua. E isto não é um evoluir só de sentir melhor. Tem até, já não. há imensos estudos a nível de provar que há zonas do nosso cérebro que são desenvolvidas. E isso faz toda a diferença, principalmente quando eu quero viver até muito longe de uma forma plena, porque ajuda o nosso cérebro a manter-se jovem. Isso faz parte do processo evolutivo, né? Porque se você pensar, independente se essas pessoas que estão ouvindo aqui a gente acreditam ou não, Sim, tem o darwinismo, né? sim, O darwinismo ele fala sobre a teoria evolucionista, sim. né? A teoria evolucionista ele fala muito exatamente sobre isso, né? Sobre a seleção natural com base na adaptação, né? Conforme mais os seres, os animais vão se adaptando, eles vão evoluindo e vão sobrevivendo, né? Então, eu acho que essa é a premissa básica da evolução, para você ser pelo menos conforme Darwin, né? Conforme ele diz, né?
E eu acredito nisso, porque é o que a gente vê, né? As pessoas que conseguem sucesso, vamos falar de felicidade e sucesso, são aquelas pessoas que se adaptaram, são aquelas pessoas que buscaram aprender, que buscaram evoluir em algum aspecto da vida, né? Estão, e que estão constantemente insatisfeitos. E que às vezes que conseguem assumir que às vezes têm desafios, não é? Que se calhar a maior parte das pessoas não faz. E eu dou sempre o meu exemplo e podia dar o teu, que é duas pessoas que aos 40 anos de vida decidiram fazer algo diferente, decidiram recomeçar quase praticamente do zero. E eu tenho a certeza que quem esteja numa situação ou numa idade parecida com a nossa, às vezes olha e pensa, pá, eu até gostava, mas e quando faço mas, pronto, já estraguei tudo, não é? Mas não deixa de ser uma constante que cada vez mais, se nós não tivéssemos determinadas condicionantes práticas da vida, se calhar muitas das pessoas da nossa idade recomeçariam novamente, fariam coisas diferentes para o resto da vida. E isso também faz diferença em relação à nossa cabeça. O nosso cérebro. E não tem que ser. Nós estamos aqui a falar de mudanças radicais e assim, mudanças drásticas de vida, mas às vezes não tem que ser. Às vezes pode ser aquilo que eu dizia há pouco. Imagina amanhã ir para o trabalho por um caminho diferente. Ou vir do trabalho por um caminho diferente. Ou, sei lá, experimentar um outro sabor de gelado, não é? Ou. Pá, sei lá. Ai, qualquer coisa faz a nossa vida diferente, faz a nossa rotina diferente. Aprender a comer com a mão esquerda, sei lá, qualquer coisa assim. Porque alterando esses padrões, essas estratégias de pensamento, automaticamente muda muita coisa, muita coisa. E está mais do que provado que neurologicamente essas mudanças são altamente benéficas para a nossa longevidade. E eu acredito que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir podem ter opiniões diferentes da nossa, mas acho que todos nós queremos viver mais tempo. Claro, não, com certeza. E eles falam, falando um pouquinho mais tecnicamente, as conexões neurais, eles aumentam, né? Quanto mais informação, mais dados, mais conhecimentos, mais base, né, para você dar para o cérebro, né, você aumenta essas conexões neurais. Sim. E você automaticamente aumenta a sua expectativa de vida. E automaticamente você melhora, você dá mais assertividade para o seu processo de decisão. Né? E automaticamente você se torna uma pessoa melhor. Ou seja, é um ciclo, né? Você vai... Eu não sei se existe a expressão em brasileiro. Em português nós costumamos dizer que é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que é, andamos sempre ali, não é? Como é que é o nome? Pescadinha de rabo na boca. Pescadinha de rabo na boca. É um peixe, estás a ver, com o rabo na boca. Pronto, é uma expressão muito, eu acho que é muito tuga, não é? Mas pronto. Mas é uma realidade, é esse ciclo, é essa, tu começas num lado e acabas sempre no mesmo e vais continuando, não é? E é um bocadinho isso, é esse círculo vicioso, que neste caso é um círculo vicioso positivo. Porque sempre que nós trabalhamos trabalhamos uma série de hormonas, alteramos a forma de funcionar do hipocampo, etc. Portanto, todas estas coisas que são muito técnicas, não é? Não há necessidade disso, mas a verdade é que cada vez mais altera a composição química de cá de cima deste computador fantástico que nós temos no meio das orelhas. E quanto mais nós alterarmos essa composição química, mais fácil também é eu ter essa capacidade de adaptação e de querer mais. Aliás, é muito comum. Deixa-me só fazer aqui um ponto da situação. Nós tínhamos planeado falar de sonhos. Era isto que nós tínhamos planeado hoje. Depois começamos a falar de outra coisa completamente diferente e fomos com a maré. Mas não deixa de ser verdade esta coisa de voltarmos outra vez aos sonhos maiores. Ou seja, quem tem esta grande capacidade de adaptação tem esta grande capacidade também de sonhar, que é, eu acabei de realizar qualquer coisa, aprendi qualquer coisa, pronto, e agora qual é o próximo desafio? Qual é o próximo sonho? Em que é que eu vou trabalhar a seguir? Em que é que eu vou fazer a seguir? E esta capacidade de passar para o próximo e para o próximo e para o próximo faz com que as coisas evoluam a uma velocidade e com uma relação muito interessante. E daí termos cada vez mais as tais pessoas de sucesso que tu falavas, não é? A terem essas
composições químicas, diria eu, em termos cerebrais. Exatamente. Você traz o seu cérebro como aliado, né? Você faz, né? Você literalmente, não que ele seja uma parte externa nossa, né? Isso aqui, a gente, mas é interessante você entender como funciona a nossa alma, né? Nosso cérebro, para você poder conectar, né? Porque você tratando ele de forma isolada, só que conectar em algum momento, né? E sim, é de fundamental importância. Eu acho que essa é a chave, né? Do equilíbrio ou do desequilíbrio, seja lá o que for, para a gente poder chegar lá e conquistar, né? Os nossos sonhos maiores, né? Digamos assim, né? Que E era esse. chegar lá e evoluir. Sim, sim, Então, e evoluir, né? sim. E aquilo que nós tínhamos programado falar, e agora acho que já podemos, já que estamos em sonhos maiores, vamos continuar, não é? Que era, já que chegamos aqui, era como é que construímos estes sonhos maiores, não é? Como é que trabalhamos para sonhos maiores? Até porque nós, a semana passada, tínhamos falado de rotina, de agenda, daquelas coisas que são um bocadinho mais técnicas e um bocadinho menos sexys, não é? Quer dizer, que era que é para falar sobre manter, persistir, não é? É sempre aquela parte menos sexy, não é? Hoje fazia todo sentido que no seguimento daquilo que falamos e a partir do momento em que eu crio essas minhas tais rotinas, esses meus agendamentos, essas minhas persistentes diárias que eu quero fazer todos os dias, eu depois consiga perceber que se calhar eu posso começar a trabalhar em pensamentos maiores, em sonhos maiores, não é? Em desejos maiores, em objetivos maiores, chamem-lhe o que quiserem chamar. Eu gosto muito da palavra sonhos. Eu adoro. Não porque é aquela coisa que a gente tem quando está a dormir, mas aquela coisa que a gente faz por realizar quando está acordado. E isso para mim é que são os sonhos. E quanto maiores são, mais interessantes se tornam, porque até podem ser, eu diria, assustadores no início, que, não é? Que dá ali um friozinho na barriga, e será que eu vou conseguir? E quando conseguir? Eu acho que esta é uma pergunta que eu cada vez mais tenho que mudar dentro da minha cabeça. Não é e se eu conseguir, é e quando eu conseguir? Como é que vai ser? Não é? Como é que eu me vou sentir? Como é que eu vou olhar para as pessoas? O que é que eu quero que as pessoas me digam? O que é que eu quero que as pessoas falem, me contem, me mostrem, etc. Não é? E se eu tiver esta capacidade cada vez mais de trabalhar esta minha parte do quando, em vez do e se calhar para mim foi para mim a grande forma de eu começar a sonhar maior. Sem dúvida, sem dúvida. E você sabe que nós falamos sobre rotina, que é muito técnico, mas você sabe que mesmo executando a mesma rotina, e eu acho que isso é uma coisa fundamental de comentar, porque assim, eu faço as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias. Só que nenhum dia é igual ao outro, literalmente. Não. Literalmente. Eu posso falar, se eu pudesse filmar tudo, cada nuance, cada Sim. coisa, nenhum dia é igual ao outro. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, assim, você vai executando de forma automática, porque com o tempo vira automático. Daí sim você consegue focar nesses sonhos maiores. Você percebe por quê? Porque você não perde tempo com um pequeno, né? Com as tarefas pequenas, porque você já faz de forma automática, né? Por isso que é tão importante aquilo que nós falamos anteriormente, né? É uma sequência bacana que você falou agora, porque agora sim a gente pode colocar no nosso flow, né? Aquele sonho maior e realmente buscar, porque você não se preocupa com os pormenores, né? Da sua rotina, né? Tá no flow já tá fluindo, já tá acontecendo, né? Você não briga mais com você para executar, né? Eu vou meditar. Não, você simplesmente vai lá, aceita e medita. Eu vou ter que lavar a louça. Você vai lá, aceita e lava a louça, né? No caso, não senta, vai em pé mesmo, tudo bem. Que seja. Mas você entendeu? Você não fica brigando com você executa, simplesmente assim. Ou seja, você tem tempo mental, principalmente, né? Espaço mental, para você colocar o que realmente importa, que são os nossos sonhos, né? Sim. É o nosso propósito maior, né? E aí você pode sonhar cada vez mais alto. E às vezes quando a gente fala em sonhos grandes, não têm que ser coisas. Primeiro, não tem que ser coisas.
Depois não têm que ser grandes no sentido de majestosas, não. Às vezes o grande tem a ver com as capacidades que eu tenho no momento. Ou seja, não é? Quer dizer, tu tens um filho relativamente pequeno. Quando ele começou a andar, começar a andar era um sonho maior, não é? Eu não sei se ele gatinhou, se foi das crianças que gatinhou. Não, o bichinho resolveu andar direto. Eu cá em casa também tive uma dessas, que passou de sentado para andar, ok? Pois é. Sério. Mas há miúdos que gatinham, não é? Há crianças que gatinham. Quando tu gatinhas, o andar é um sonho maior. E às vezes, nós às vezes adultos esquecemos um bocadinho isso. Queremos estar, estamos no fundo da escada, mas queremos passar logo. Nós outro dia estávamos um bocadinho a brincar, mas a rir-nos um bocadinho a sério, dentro da equipa, que alguém partilhou connosco que fez uma sessão de coaching com um jovem que estava a começar uma carreira, não é? E então ele dizia que aquilo que achava que queria fazer, não tinha bem a certeza, mas achava que queria ser administrador de uma empresa em part-time. E nós olhámos todos para aquilo e rimos-nos um bocadinho da piada que aquilo tinha para nós, mas para ele aquilo não era uma piada. Mas a verdade é esta, nós não podemos começar por ser administradores da empresa, a não ser que tenhamos muito dinheiro e sejamos nós a criar a empresa. Mas mesmo assim, se calhar convém perceber como é que a empresa funciona nos outros ramos. E às vezes é isto, às vezes o nosso próximo sonho maior é eu subir um degrau na escada, no sítio onde eu estou, e a partir daí perceber que há mais degraus e que há outra a seguir e que há outra a seguir. E se eu tiver esta capacidade, às vezes, de aceitar que para a realização dos meus sonhos há um fator que eu não consigo controlar, que é uma coisa chamada tempo, e que às vezes tenho que simplesmente deixá-lo fluir, também me tira muita dessa parte da angústia e tira-me acima de tudo muita frustração e faz com que eu persista no objetivo. Sem dúvida, mesmo porque assim, uma coisa que eu sempre falo é o sucesso nada mais é do que ações pequenas, né, executadas de formas direcionadas e consistentemente, né? Ou seja, você não vai conseguir aprender a jogar vôlei, né, de um dia para o outro, por exemplo, né? Você primeiro precisa aprender a vestir o uniforme direito, depois precisa aprender o tipo de bola direito, depois o tipo de quadra direito, e assim vai, né? Para depois você começar a entrar em campo amador, né? E assim, ou seja, é uma etapa, né? É um uma atrás da processo, outra. né? É uma atrás da outra, né? É um processo, né? E por isso que a gente fala bastante de evolução, né? Porque isso é evolução, né? O processo ele vai, né? Ele vai crescendo, né? É um processo progressivo, né? Que a gente chama, né? E assim é tudo na vida, né? E assim é tudo, né? Quando você... O primeiro filho é sempre mais difícil que o segundo. Por quê? Porque você já sabe, né? Pelo menos você já tem uma noção, né? Pelo menos já sabes para o que vais. É lógico que são coisas novas, é lógico que é tudo muito novo, né? Claro. Apesar de ser o segundo. Mas você já... Aquele medo, aquele desconhecido, já aquela não é. insegurança, já não existe. O primeiro emprego é sempre mais difícil que os outros. É óbvio, você nunca trabalhou na vida, então é tudo muito difícil. Então, é um degrau depois do outro, justamente por causa disso, né? Porque você precisa primeiro quebrar essa barreira, né? Do desconhecido, do medo, né? Do novo, para depois você indo e galgando, né? Nós brincamos em equipa muito e dizemos que se toda a gente, se quem acha que o primeiro beijo foi o melhor, há alguma falta de prática aí envolvida, claramente, não é? Nem me fala. Então, é bem por aí, né? Então, se você ainda não é bom, é porque você não treinou o suficiente, né? É verdade. Simples assim, né? É verdade. Vai lá treinar. Exatamente. Né? É simples assim. Então, isso em tudo, né? Isso em tudo. Você estava falando sobre de estar satisfeito, né? Então, você precisa realmente buscar essa insatisfação constante. E às, né? e às vezes precisamos de alguém que nos empurra um bocadinho. Ou seja, às vezes nós brincamos muito no coaching acerca disso, mas é um bocadinho. Eu estava-te a falar da minha aula de dança que eu interrompi para vir para aqui conversar contigo, e claro que sim, com todo o gosto. E uma das coisas que eu noto, por exemplo, em termos de treino,
é que tu tens que ter sempre alguém que te estique mais um bocadinho, que te force, percebes? Que te force a fazer mais uma coisa e mais outra e mais outra. Porque se tu tiveres alguém que não te ajuda a evoluir ou não te impulsiona para que tu evoluas, tu olhas para a situação e ficas, pronto, ok, estamos bem. Eu até sei umas coisas, não é? Eu até sei umas coisas. E acho que às vezes eu faço muitas analogias do desporto com a vida, porque eu acho que cada vez mais tem muita comparação. E o desporto tem muito disso, de exigir sempre mais, não é? Dos limites serem sempre mais, de aumentar sempre, não é? Quer dizer, e isso é muito interessante, porque nós na vida não temos muito essa noção. Ou seja, nós não vivemos o nosso dia com a ideia de que eu hoje tenho que ser melhor que ontem. Não sei muito bem em quê, não é? Mas se eu tiver esta noção, este pensamento de desportista ao longo de toda a minha vida, é óbvio que é muito mais fácil eu evoluir, porque vou estar atento àquilo que falávamos de início, vou estar atento a aprender, vou estar atento a perceber novas técnicas, vou estar atento a querer mais e às vezes acho que perdemos um bocadinho essa ideia, esse foco, acomodamos-nos um bocadinho com a situação que temos. Então, quanto mais eu trabalhar estes meus sonhos grandes, estes sonhos em que, não é, cada vez o próximo ainda é maior do que este, etc., faz com que a minha cabeça claramente tenha esta atitude de desportista, esta atitude de querer sempre um bocadinho mais. É mais uma flexão, é mais um agachamento, é menos um segundo na corrida, etc, etc, etc. E é uma forma muito simpática de olhar para a vida. Porque primeiro, é óbvio que não nos dá garantias nenhumas da gente ir lá chegar, mas pelo menos vamos apreciar o caminho até decidirmos que já chega. Mas vamos mesmo apreciar o caminho. E essa é a parte mais divertida desta viagem chamada vida, digo eu. É verdade, você tem razão. Não dá garantias que nós vamos chegar lá onde nós queremos, mas dá garantia de que você não vai ficar aonde você está. Você vai se mover, você vai né, aprender coisa nova, ver lugar novo, viver novas experiências, isso é garantido. Você não vai ficar vendo a mesma visão sempre, se você tiver essa postura desafiadora, né, do esporte, né? Isso é muito interessante. Mas você sabe que isso não é inserido, né, na nossa cultura. É interessante, né? Porque que, infelizmente, né, eu vejo assim, nos Estados Unidos, eles têm esse negócio de ter até bolsa para os esportistas e tudo mais. Eu acho muito interessante isso, porque você obriga as pessoas a praticarem um esporte, né? E o que isso faz? Você traz a competição para a sua vida também, né? Que é isso que você acabou de falar, né? E quando eles chamam isso nos negócios de gamificação, né? Nas vendas, isso aí gamificação hoje está em voga. Eu não sei aí se você ouve bastante isso. Sim. Coloca a gamificação que você consegue vender, que você consegue... Por quê? Porque as pessoas realmente elas curtem isso, né? Nós, como seres humanos, normalmente nós aceitamos o desafio, né? Você se desafiar, né? Alguém te desafiar, você vai lá e você paga para ver. Mesmo você sabendo que você vai perder. É interessante isso, né? Você não ter conhecimento. Mas ninguém gosta. Repara, tu até podes achar, imagina, quando tu perdes, e falo por mim, quando tu perdes, mesmo que seja justo, percebes? Mesmo que seja justo, e acontece, claro. Nunca é um sentimento que tu gostas. Nunca é um sentimento que te deixa sentir bem, percebes? Ninguém gosta de perder, nem que seja a feijões. E isto tem a ver com coisas inatas que nós temos dentro de nós, que é essa tal insatisfação que nós temos. Só que muitas das vezes, e ao longo da nossa vida, nós vamos educando esta nossa cabeça para aceitar aquilo que a vida lhe dá. Não é para correr atrás daquilo que queremos, é para aceitar aquilo que a vida nos dá. E aí é que está a diferença. Eu acho que essas tais pessoas que tu falavas, que têm esse espírito de gaming e de luta e de recorde e de querer sempre algo mais, tem muito a ver com pessoas que
que não aceitam só aquilo que a vida lhes dá, que também procuram muito mais do que isso, procuram mais, querem mais. E aqui o mais, porque às vezes eu acho que na nossa sociedade, como tu dizias também há pouco, na nossa sociedade às vezes esta coisa da ambição, do querer mais, é muito mal vista. E não tem necessariamente que ser, ou seja, eu não tenho que ser ladrão, corrupto, não é? Para ter. Eu posso simplesmente trabalhar e esforçar-me, e focar e fazer a coisa certa e fazer a coisa acontecer, e de repente a minha vida é mais, é melhor. E se eu tiver isso como propósito de vida, é tranquilo. Porque existe muito. Agora eu vou entrar numa seara mais moral e ética, né? Porque existe muito preconceito, né? Com relação a querer mais, né? Ambição, né? Que na verdade você precisa ser um pouco ambicioso, né? De querer mais. Não significa que você, eu vou querer uma BMW, uma mansão, não sei o quê. Não, é você querer mais, é você aceitar que você pode mais, né? Que você pode se desafiar, né? E criar a sua realidade, né? Você ser literalmente mais. É interessante isso, né? E Quando você mesmo que tem tu essa postura. queiras, e mesmo que tu queiras a tal mansão, não há problema nenhum. Não é? Exato, exato. E se você fizer isso de uma forma lícita, ética e você trabalhar, enfim, qual o problema? Exatamente, Né? percebes? Qual, qual o A problema? questão é essa. Mas se calhar antes de eu sonhar com a mansão, deixa-me sonhar com outro tipo, com uma casa. Não é? Se eu moro num apartamento, se calhar vou sonhar primeiro com uma casa e depois vou sonhar com a mansão. Ok? É, É essa a ideia, porque se calhar se eu sonhar logo com a mansão, a minha cabeça olha para mim e diz-me assim: não, tu nunca vais lá está muito chegar. Está longe. muito longe, tu É, nunca vais lá está chegar. muito longe. Portanto, se eu tiver, por isso é que eu dizia, falávamos há pouco do sonho maior e do primeiro degrau da escada, não é? Eu às vezes tenho Aham, que habituar a minha cabeça a sonhar e a sonhar cada vez maior. Então, se calhar é um bocadinho por aí, é passar por um estágio, não é? Por um estágio médio ali que me permita depois dar o salto efetivo para o que é que seja a minha mansão, não é? Agora, claro. cada um das pessoas que nos está a ouvir adapte isto para o seu sonho. Mas é um bocadinho É, isso, não é? E eu ter essa noção também é importante, porque isso ajuda a que o meu cérebro cada vez mais me faça andar para a frente. Se eu tiver um sonho que logo à partida eu acho que é impossível, ele vai desistir também à partida comigo. não, sem dúvida. Inclusive, nós temos uma ferramenta no coach, onde a gente fala assim, cada resultado que nós vamos gerando para nós, né? Por mínimo que seja. Por exemplo, eu me propus a fazer 20 flexões, só que eu vou começar com duas. Na semana seguinte eu faço 5, depois eu faço 15. Ou seja, tudo bem, você sonhou alto, eu vou conseguir 20 flexões, vai. Vamos colocar assim. Só que você entenda que é um processo, que você tem um degrau, né? Um degrau depois do outro, para poder chegar lá, né? E vai gerando, vai comemorando, né? Aí que a comemoração, né? Para você entender que você gerou um resultado, né? Você está no caminho para gerar aquele resultado específico que você quer, que é maior. Existe todo um processo a ser seguido, né? E Então sabes que, para quem nos está a ouvir, e se tiver essa situação, eu trabalho com alguns PTs em termos personal trainer em relação à perda de peso. E sabes que eu acho que a grande razão porque as pessoas desistem muitas das vezes tem a ver exatamente com isso. sim. Eu trabalho uma semana toda no ginásio, não é? Na academia, e chego ao fim e perdi 400 gramas. E de repente É, eu preciso perder 20 quilos e nunca mais vou lá chegar. E o meu cérebro desiste. exato. Agora, se eu pensar, epá, olha, não, eu na realidade o meu objetivo é perder os primeiros 2 quilos. Então, se eu esta semana perdi 400 gramas, ok, tenho quase 25% do objetivo concluído. Fantástico. Exato, Fantástico. Percebes? exato. Às vezes a questão é toda essa, é os nossos sonhos maiores serem mesmo muito maiores. Uhum. E como a nossa cabeça não consegue logo à partida ver o tal cimo da escada, não é? Ver o fundo da escada lá em cima, eu desisto porque nem sequer ponho o pé no primeiro degrau. E, Pois é. essa é a grande. Para quem está a querer trabalhar sonhos neste momento, ou objetivos, ou o que é que lhe quiserem chamar,
o grande objetivo às vezes é esse, é fazer tipo elefante, não é? Partir às fatias. Não é? Essa é a pergunta que nós muitas vezes fazemos. Como é que se come um elefante, não é? É partindo às fatias. E os nossos objetivos e os nossos sonhos às vezes também têm que ser isto, também têm que ser partidos às fatias. E quando eu parto os meus sonhos às fatias também é mais fácil. Até porque se eu quero perder os tais 20 quilos, eu vou ter que perder alguns 2 quilos, não é? E depois vou ter que perder mais 2 e mais 2. E isso o meu cérebro, o meu subconsciente entende isso muito bem. E portanto, quando eu trabalho cada vez mais essa situação, mais fácil é eu atingir aquilo que são os meus objetivos mais rapidamente. Sem dúvida. É mais ou menos isso, né? As pessoas falam assim, eu quero 100 mil inscritos no meu canal. Tá, mas você precisa começar com o primeiro. Tem que ter o primeiro, o segundo, tem que, né? É uma etapa, né? É uma etapa. É isso e tudo na vida, né? Se nós setarmos isso, você não desiste nunca. As pessoas falam assim, como é que eu tenho motivação? Como eu paro de desistir, né? Eu acho que essas são as perguntas que eu mais ouço, que eu mais vejo, né? Que as pessoas mais procuram. Simples assim, tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta. Tudo bem, sonhe grande, mas entenda que é um processo e entenda que você tem um degrau depois do outro poder seguir, né? Entenda isso, né? Que você precisa fazer. Essa é muito uma das nossas atividades enquanto coaches, não é? Quer dizer, eu costumo Pois é. dizer que é cabeça na lua e pés na terra, não é? Eu tenho que ter a Isso. cabeça na lua para pensar maior, para pensar grande, mas tenho que ter os pés na terra e perceber qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. E eu diria, o primeiro passo que eu tenho que dar hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a 15 dias, é hoje. Quero perder 2 quilos. Muito bem. O que é que eu faço hoje para trabalhar nisso? Não é daqui a 15 dias, não é amanhã, não é segunda-feira, não é para a semana, não é no início do mês. É hoje. É interessante que o pessoal fala muito isso, né? Isso aí é muito interessante. Conversa com o seu eu do futuro. O seu eu do futuro, ele vai querer que você tenha começado hoje. Porque lá no futuro, ele já vai ter visto o resultado, você percebe? Ou seja, né? É hoje. É hoje. Porque daí o seu eu ontem já não conseguimos. Se nós conseguíssemos ser ontem, era ontem. Mas não era conseguimos ontem. ontem. Portanto, tem que ser hoje, não é? Amanhã já é É muito tarde. interessante. Amanhã já é tarde. Pois é, né? E qual o melhor momento, né? As pessoas perguntam, né? Qual o melhor momento? Hoje. É Agora. agora. É agora, é Já. hoje, porque você. Porque se você esperar, não existe momento certo, apropriado. Eu estou esperando eu ganhar na Mega Sena para poder investir, eu estou esperando não sei o que para poder comprar casa própria, estou esperando. Nunca vai Senta acontecer. que eu falo, senta que em pé cansa. Eu costumo falar, né? Senta que em pé cansa. Você vai ficar esperando o resto da vida, porque o momento certo, a hora certa. Eu queria tanto aprender a jogar futebol. Vai lá e aprende. Vai lá e todos os dias, meia horinha, e treina. Você vai aprender. Se você não começar, você nunca vai saber. Simples assim. Não é isso? Eu queria tanto. Vai lá e faz. Né? Até porque, para quem tenha sonhos maiores, se calhar vai precisar de algum tempo. E, portanto, Claro. quer queiramos, quer não, eu pelo menos não consigo. Se houver alguém que nos esteja a ouvir que consiga, agradecia que partilhasse, porque às vezes dá um certo jeito. Que é parar o tempo. Eu não consigo. E, portanto, ele vai passar. E ele vai passar. Portanto, se eu não quero daqui a 10 anos olhar para trás e dizer ei, eu devia ter feito aquilo e não fiz, então começa hoje. Pois é, simples assim, né? Na verdade não existe caixinha mágica, não existe nada, né? Que você fala assim, cadê aquele pozinho de piripipi para poder resolver os problemas, para poder, né, parar de desistir, ter os resultados? É ação. É ação. Né? É ação. É o grande desafio da área do coaching, eu acho, que é porque a pessoa não pode passar a responsabilidade disto para o outro. Portanto, tem que ser eu a fazer, não é? Eu não posso esperar que o meu coach faça isto por mim, eu não posso esperar que o meu mentor faça isto por mim, eu não posso esperar que o meu chefe faça isto por mim, tem que ser eu a fazer, não é? Não posso esperar que o meu esposo faça isto por mim, não é? Tem que ser eu a fazer. E, portanto, é o assumir dessa responsabilidade e é o trabalhar cada vez mais para que essa responsabilidade seja uma realidade hoje. Porque ontem já é tarde.
mesmo porque não é nem esse o papel do coach, do mentor, ou seja lá o que for, né? Ele é literalmente direcionar, né? Agora quem tem que fazer, quem que vai lá fazer o gol? Quem é que vai lá roubar a bola e entregar pro volante? Quem é que faz isso? Não é o coach. Não. Né? Não é o coach, é você. Então, isso é autorresponsabilidade, né? De quem é a vida, né? É sua, não é do coach. É. Então... E esse é o grande, eu acho que é uma grande ideia para eu de repente olhei para o horário e já estávamos aqui a falar há 46 minutos e não me tinha percebido o tempo a passar. E eu acho que essa é uma das grandes mensagens daquilo que nós estivemos a falar hoje. Para além de todas as outras, é exatamente esta também, que é de eu perceber que depende de mim. Até pode depender de outros, que eu posso precisar de ajuda, posso precisar de um encorajamento, posso precisar de algum acompanhamento. Sim. Claro que sim. Mas a decisão de fazer ou de não fazer passa por mim. Ponto. E enquanto eu não assumir essa responsabilidade como sendo uma responsabilidade minha, a verdade é que também vai ser complicado eu fazer com que a minha vida ande para a frente, porque essa parte só depende de mim. E aí tem que ser eu a tomar essa decisão. Simplesmente não vai andar. Ué, se você não fizer a sua vida andar, a sua vida não vai andar, né? Porque você não, quem tem que agir por você é você, né? Você que sabe dos seus sonhos, você que sabe, né, do que você quer. Esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Se nós pudéssemos deixar alguns recados, que é tanta coisa, né? Mas Nós começamos a falar e depois, entretanto, perdemos por estas coisas todas fora, como é óbvio. Mas sim, pois é. Se a gente pudesse deixar alguns recados. Primeiro, cabeça na lua, pés na terra. Eu acho que essa é uma ideia base, não é? Tipo, pensem grande, sonhos grandes, mas percebam que se calhar há aqui patamares que eu tenho metas, não é? Como tu falavas há bocado, etapas em que eu tenho que cumprir primeiro antes de chegar ao sonho grande. Esta é uma, não é? Sem dúvida. E depois você, além de você pensar grande e agir pontualmente, né? Vamos falar assim, né? É você entender que você precisa agir, né? E agora? Porque se você ficar postergando, você nunca vai chegar lá. Isso é importante, né? Porque a pessoa fala assim, tudo bem, eu preciso fazer. Amanhã eu faço, a segunda-feira eu faço. Nunca chega. Não. Nunca chega. Nunca chega. Nunca. Então entenda que o momento é agora, né? Simples assim, né? O momento é agora. E pegando um bocadinho naquilo que já falamos a semana passada, que é o manter essas rotinas. Ou seja, isto de sonhar grande não é apenas eu sentar-me aqui e sonhar grande, não é? É eu pegar nessas rotinas e continuar e manter. E quem começou a semana passada é apostar, é perceber se está tudo bem, se precisa só de ajustar alguma coisa, porque às vezes é preciso ajustar alguma coisa, mas de resto é para a frente que é caminho. E acreditar. A última coisa que eu posso falar é simplesmente acreditar nisso, porque daí você não desiste, que daí você mantém o seu foco, né? E mantém a consistência para você conseguir finalmente chegar no resultado que você quer, porque no começo você não vai ter o resultado, no começo você não vai ver. Mas só pelo simples fato de você acreditar que aquilo é o seu valor, que aquilo você, né? Que aquilo que é o que você quer, pronto. Tu falavas... Você continua da consistência. Tu falavas ao bocado do eu futuro. As pessoas que eu conheço mais focadas são as pessoas que têm o eu futuro dentro da cabeça. Sabem muito bem como é que vai ser o eu futuro. E, portanto, esse acreditar também passa por isso. Passa por eu ver que aquilo que eu tenho hoje não vai determinar aquilo que eu vou ser amanhã. Definitivamente não. Você precisa de sempre mais. Aí a gente volta pelo processo evolutivo, né? Por que você vai evoluir? Porque você precisa de mais para ter mais, ué. Simples assim. Vai lá e faz. Acontece. Faz acontecer. Mais você tem, mais você é. Né? E faz acontecer. O fazer acontecer é muito importante. Passa a conversar mais com o seu do futuro. Daí você consegue, né? Essa é uma grande ideia. Essa é uma grande ideia. Sente-se todos os dias e converse dois minutos com o eu que vai, com o seu eu daqui a 20 anos e veja então, bate o que papo. É que ela e aí, diz. como é que E aí, como é que tá aí? Eu conquistei não sei o que lá. Como é que você fez isso? Exatamente. Então pronto.
Oh, tem uma parte mais biónica agora, funciona melhor. Não sei. Epá, fabuloso, fantástico. É um Ai, exercício meu muito Deus do céu. simpático. Muito bem. Muito. Então tá Olha, bom. Eu acho que era só tudo isso. era só tudo isso que gosto, era só tudo isso, exatamente. Muito bem, fantástico. Muito bem. Ai, meu Obrigada a Deus. todos que nos estão a ouvir. Obrigada mais uma vez pelo Obrigada. bate-papo. E nós estamos aqui, ó, toda quinta-feira, batendo um papo descontraído, Exatamente. Falando sobre coisas da vida. falando sobre coisas, sobre a vida. Pronto. Então tá bom. É, só, É só, sempre um só, prazer, meu amor. só relembrar o horário, que é às 4 da tarde, às 16 no Brasil e às 8 da Isso. noite, 20 da noite em Portugal. Portanto, E pronto. vocês estão sempre super convidados, obviamente. A virem perceber como é que é. Como é que são Pois estas é. nossas conversas? Como é que tu lhe chamaste? Intercontinentais, não é? Ah, eu adorei esse termo. Bate-papo, eu coloco lá bate-papo intercontinental. Eu Intercontinental, adorei. exatamente, é isso, é isso. Eu achei, É um eu sonho achei top grande, estás demais. a ver? É um sonho grande, não é? Quer dizer, um dia pode ser que. Ah, nossa, Mas imagina um dia a gente fazer isto a bordo de um cruzeiro parado no meio do Atlântico. putz, grilo, eu quero ir no Costa. Eu quero ir no Costa. Ah, eu ainda não fui, ainda não fui. Eu sei que há um cruzeiro que Não liga fui. Lisboa ao Rio de Janeiro, demora 15 dias a chegar ao Rio de Janeiro. Passa por Cabo Meu Verde e mais não sei o Deus. quê. Gosto, gosto. Vamos pôr na lista. Vamos pôr na lista. Eu acho que é, vamos pôr na lista, estás a ver? Vamos pôr na lista. Muito bem. Minha gente, Ok. Então a gente se encontra no navio. vá. Um beijinho e uma boa resto de semana. Divirtam-se. Beijinhos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, viu? Obrigada. Até Obrigada semana por que todos verem. Até vem. para a semana. Beijinhos. Tchau.